Ora, muito bom dia a todos, bem-vindos a mais um LiveFlix. Hoje vamos falar sobre o Virtual Tour. O Virtual Tour é uma ferramenta que nós utilizamos para a divulgação dos nossos imóveis e nada melhor para falar sobre este assunto do que o Ricardo e o Luís, porque foram eles que criaram esta ferramenta fantástica que nos ajuda imenso a divulgar os imóveis dos nossos clientes. Bom dia, Luís. Bom dia, Ricardo. Bom dia. Bom dia, tudo bem? Bom dia. Ricardo, fala-nos um bocadinho sobre ti, como é que chegaste até aqui? Sim, claro. Desde já agradeço o convite. O meu nome é Ricardo Rodrigues, sou responsável comercial da Remax Virtual Tour da Zona Norte. Basicamente passo por divulgar a nossa solução de promoção imobiliária, o que não é propriamente difícil, dado as inúmeras vantagens do nosso serviço. Posso dizer que dentro da minha experiência comercial, e que já leva alguns anos, desde as telecomunicações, suplementos esportivos, que nada tem a ver com isto, este tem sido o produto com mais adesão devido a essas mais-valias que iremos falar mais à frente, com certeza. Não é, Félix? Exatamente. Luís, como é que Muito chegaste bem. até aqui? Muito bom dia a todos, obrigado pela oportunidade que nos deram, pelo convite interessado. Eu sou o Luís Alves, sou responsável pela Virtual Tour. Cheguei até aqui também fruto do culminar de um longo percurso de trabalho, académico também, porque frequentei a Universidade de Lusíada do Porto 2 anos no curso de Design, depois tive mais 2 anos também na ESAD aqui de Matosinhos. Foi sempre uma área que me dizia muito, a área dos imóveis, da promoção imobiliária, e também fruto de um longo caminho traçado na área comercial que sempre foi uma área que eu sempre gostei. Pronto, olha, foi um culminar de várias vontades até chegarmos aqui a esta solução. E ainda bem. E uma excelente solução. Sem dúvida. Sem dúvida nenhuma. Eu achei um tema interessante falarmos sobre a vossa ferramenta, porque para os clientes, para quem está a pensar vender a sua casa, para perceber qual é a utilidade dela, não é? Mas antes de passarmos aí a essa fase, expliquem-nos um bocadinho o que é o Virtual Tour. Ora bem, tecnicamente o Virtual Tour o que é? O Virtual Tour é um levantamento feito através de equipamentos fotográficos e é um conjunto de fotografias em 360 feitos com equipamento próprio, não é? Com uma lente própria, uma lente fisheye, costurados entre si, que cada panorama produzido em 360 graus é costurado entre si, os vários panos feitos, e depois criando um 360 são vários panos sucessivos costurados entre si que permitem aqui a criação de um conteúdo virtual 360. No fundo, é a criação do espaço, dentro de uma realidade virtual, criar um conteúdo imersivo, ou seja, é transportar imersivamente o cliente, o potencial cliente, para o interior e o exterior de um respectivo espaço. Basicamente, um potencial comprador consegue ver um imóvel sem agendar a visita, não é? Praticamente pode ser às 2 ou 3 da manhã, 24 horas por dia está disponível para fazer essa visita virtual, não é? Isso acontece, Félix, porque nós estamos a produzir diariamente, massivamente, este tipo de conteúdos para a rede Remax e só para a rede Remax em exclusivo, há 6 anos esta parte, e acontece-nos com frequência este tipo de testemunhos, de nós não sabemos, estamos a produzir hoje um imóvel em Gaia e não sabemos se hoje à noite, quando nós estivermos a dormir, está um cliente nos Estados Unidos a ver este mesmo conteúdo ou noutro ponto qualquer do planeta. Isso é real, nós temos estes testemunhos e isto é de facto real. E já aconteceu, não é?
Muitas vezes, várias vezes temos este tipo de testemunho. Diz, Ricardo. Já aconteceu algumas vezes, inclusive, há uns meses atrás, um cliente em Leça que pôs, portanto, esta solução, uma visita virtual, o consultor disse-me que vendeu o imóvel para um chinês que nem precisou de ver presencialmente o imóvel, e ele, através da visita virtual, fez essa compra. Não é para todos, claro que não, a visita presencial torna-se imprescindível, mas é um dos exemplos, entre muitos, que acontece. Eu penso que é aquele desbloqueador, não é? Exatamente. É um facilitador. Félix, é um facilitador, é um potenciador de negócios e é um acelerador de negócios também. Há aqui várias vertentes na questão da visita virtual. E também simplifica, não é? Simplifica imenso todo o processo, cria uma dinâmica, acelera uma série de processos também. A questão da proteção que criamos através da visita virtual, hoje acho que não é difícil perceber. Se há 6 anos esta parte, a visita virtual, em termos tecnológicos, era a novidade, era um potenciador de negócio, era algo diferenciador. Hoje, além de tudo isso, a visita virtual é um protetor, porque estamos em pandemia, estamos confinados, estamos limitados, ou estaríamos limitados, melhor dizendo, e os clientes amedrontados também, porque querem vender o imóvel, os clientes vendedores querem vender o imóvel, e os clientes compradores que querem comprar um imóvel, querem de facto realizar um negócio, mas tem a questão do Covid. Com esta situação com a ferramenta da Virtual Tour, está ultrapassado, porque o imóvel fica de porta aberta 24 horas por dia, 366 dias por ano, à distância de um clique, queira o cliente visitar o imóvel e o imóvel tenha a solução da Virtual Tour. Acabamos por aquele tipo de visitas, afinal uma sala com este tamanho não dá para mim, a cozinha é pequena, ou então a disposição da casa em si, não é? Exatamente. Há casas às vezes muito específicas e não é fácil de conseguir o comprador certo. E através desta ferramenta conseguimos realmente simplificar essa... Félix, porque quando se fala no Virtual Tour, o Virtual Tour compõe o interior e o exterior da casa, que tantas vezes é importante. Porque imagina, eu como consultor imobiliário, se o fosse, podia chamar um fotógrafo profissional e fazer uma reportagem fotográfica e tentar conduzir o cliente no sentido que me desse mais jeito. Eu vou dar aqui um exemplo extremo de ter um apartamento encostado a um cemitério. Eu, com as fotografias, posso fazer a fotografia, canalizar o imóvel e encobrir, se calhar, essa questão. E o cliente só, depois, na visita física, é que ia perceber que ao lado há um cemitério. E eu não quero... Eu com a visita virtual não tenho essa hipótese. É real. O cliente imersivamente entra dentro da casa, vai à varanda da casa e percebe, não, ali está algo que eu não quero para a minha casa, por isso eu não quero este imóvel. E até nisso há aqui uma questão que é muito importante, é o realismo e a verdade que o consultor da Remax traz para os seus imóveis todos, sem exceção. É que eu depois não posso dizer, afinal, pois tem ali um cemitério, eu esqueci-me de dizer que havia este pormenor. Não, o cliente viu com os seus próprios olhos, fez o filtro que quis fazer e não pode dizer, afinal a cozinha é amarela, eu não gosto de cozinhas amarelas, ou a varanda é virada a norte, eu não quero a varanda virada a norte. Tudo isso são questões que depois não se colocam, porque a visita virtual aí traz essa grande verdade. É a verdade do imóvel. E aquela Exatamente. Sensação sim, Ricardo. Que a visita virtual transmite, não é? Isto também sem dúvida. Passar essa mensagem. Sem dúvida. Nós estamos a ver aqui um exemplo no ecrã e nós na visita virtual podemos fazer um mais e um menos, podemos fazer zoom in, zoom out, podemos percorrer o imóvel nos cantos todos, ver os cantinhos todos ao pormenor, ver a torneira, perceber quase a marca da torneira ou a marca dos eletrodomésticos, porque eu consigo fazer zoom in, zoom out, não há aqui forma de encobrir nada. Aliás, eu, utilizando os óculos da realidade virtual, se os tiver, esta solução está adaptada para os óculos da realidade virtual. Os óculos da realidade virtual que já tanta gente tem em casa. Se tiver os óculos da realidade virtual, eu sentado no conforto da minha casa, posso abrir este mesmo link, clicando ali no rodapé, no logo dos óculos da realidade virtual e
percorrer o imóvel sem clicar em absolutamente nada. Se eu estiver a ver este conteúdo no meu PC, no smartphone, no tablet, tenho que clicar nas setinhas e percorrer o imóvel, mas se tiver os óculos de realidade virtual, já nem isso é necessário. Ou seja, é os meus olhos, através dos meus olhos eu consigo fazer o movimento todo. Muito bem. E pronto, que a pessoa consegue percorrer a casa toda à hora que quiser, não é? Consegue perceber em que estado é que estão as paredes, qual é a verdadeira disposição da casa. Essa questão que tu falaste, e bem, há muita gente que é indiferente se tem um cemitério ao lado ou se tem um jardim, mas para outras não, faz muita confusão. Sim. Deixa-me dizer-te uma coisa. Sim. Nos negócios, e muitas das vezes há aqui na equação dos negócios há aqui uma coisa que se chama a verdade. E nós sabemos que o comercial ou o consultor, aqui o consultor da Remax tem a verdade sempre com ele, utilizando esta solução. Aqui não há hipótese. E é a verdade que é transmitida ao cliente, quer ao cliente vendedor, pelo serviço que se estão a disponibilizar, pela ferramenta que se estão a disponibilizar. E depois também ao cliente comprador. O cliente comprador tem sempre na equação sempre a palavra verdade, com a solução do Virtual Tour, porque é o que é. Aqui não é encoberto. Se tem umidade, está lá. Se tem uma rachadela, está lá. Se a paisagem não é favorável, está lá. Ou seja, a equação aqui da verdade é muito importante. E hoje eu acho que nos negócios, mais do que nunca, esta verdade do negócio é importantíssima. A realidade e a verdade do negócio é muito importante. E aí vocês têm a verdade do vosso lado. Aqui não há encobrir nada, absolutamente nada. O negócio é feito como ele é. O imóvel é apresentado como ele efetivamente é. Não há o encobrir. Isto acho que vai muito a favor dos consultores da Remax. Não há imóveis que não sejam vendáveis, não é? Portanto, sim. Desde que as características tanto fortes como fracas, não é? Os pontos fortes e os fracos estejam evidenciados no preço, será um negócio justo para quem compra e para quem vende, não é? Por isso é isso. Costuma-se dizer que é um texto para todas as panelas. E normalmente utiliza-se este termo até na relação de casal. Na questão dos imóveis é exatamente a mesma coisa. Um imóvel que para mim possa ser bonito, para ti pode ser feio. Há uma outra coisa que acontece aqui. Nós fazemos este tipo de serviço para todos os imóveis e não distinguimos os clientes. Não há para nós clientes bonitos nem clientes feios. Não há clientes baratos nem clientes caros. Há imóveis para serem trabalhados de uma forma profissional, exclusiva, que se distinga o serviço que está a prestar a um cliente. E nós aqui não estamos a distinguir bonitos de feios, caros nem de baratos, nem de perto nem de longe. É igual para todos. E há de haver clientes para os bonitos, para os feios, para os caros e para os baratos. Fazemos um serviço profissional, diferenciador para todos. Queiram os clientes trabalhar com a rede Remax Portugal. Ou seja, nós queremos proporcionar este tipo de serviço a todos os clientes, quer seja um imóvel de 30, 40, 50 mil euros, como sendo um imóvel de 500, 600, 1 milhão. Não é? Claro que sim, claro que sim. É igual para todos. É um serviço profissional, diferenciador para todos. Nós já falámos aqui, entretanto, em algumas vantagens, não é? Entretanto, vamos falar um bocadinho mais em detalhe da anterior, a apresentação vanguardista do imóvel. Não é? Já demos um exemplo, já falámos um bocadinho sobre isto. Queres acrescentar mais alguma coisa sobre este ponto ou podemos passar ao próximo? É muito simples. Na questão da criação do livro, no filtro que é criado com a visita virtual, é importantíssima. Quantos consultores, sabemos nós, que passam o dia todo com um cliente e no fim ele diz: não era bem isto que eu queria ver. Ou seja, há aqui um filtro que é criado, tão importante que é este filtro. Se já era antes, hoje ainda mais, na questão do Covid-19. Nós hoje utilizando nós esta solução, não temos no final do dia esta resposta, no final da manhã, ou numa hora de visitas. O cliente, quando vai a um imóvel,
não é surpreendido nem pelo positivo nem pelo negativo. Ele já vai ao que vai. O cliente vai sentir o imóvel, digamos assim, que o que falta ao cliente naquele momento é sentir o imóvel. Porque ele já viu os armários, já viu a vista, já viu o imóvel, ele já esteve virtualmente dentro daquele imóvel. Ele foi mais numa visita de sentir. Isto é bom para o cliente vendedor, que não vai ser incomodado constantemente com um caminhão de visitas indesejadas. O cliente vendedor está protegido com esta solução, e o cliente comprador, que quer realmente comprar o imóvel e que não é um visitador de imóveis, digamos, chamemos assim. Não tem tempo, não é? O tempo é valioso e não quer perder tempo a ver imóveis que não vai, Félix, ele não vai ver. Ele não vai ver 10 imóveis, o cliente vai ver no máximo 3 imóveis, e desses 3 imóveis que ele próprio escolheu. Ele próprio já fez esse filtro. Ele vai dizer ao Félix: olha, eu não quero ver 10, eu quero ver 3, já vi, através da visita virtual, eu já estive nestes 3 imóveis, e é estes 3 imóveis que eu quero ver. Nós com isto estamos a criar aqui rapidez no negócio, estamos a criar aqui uma série de filtros, uma série de mais-valias dentro do negócio em si. Exatamente. Lá está, mais uma vez. Diz, Ricardo. Permite, portanto, qualificar potenciais compradores, o que é importante, sim, sem dúvida nenhuma. Okay. Sim, a qualificação aqui tem várias variantes. Tem a ver com o tipo de imóvel que a pessoa procura e a parte financeira. A parte financeira é imperativo fazer, quer seja um imóvel mais barato, quer seja um imóvel mais caro. E depois, a parte do imóvel em si, perceber se ele satisfaz as necessidades e as expectativas desse potencial comprador, não é? E esta ferramenta consegue facilmente com que o comprador tenha a noção de que tipo de imóvel é que está ali. Claro que sim. Hoje, Félix, uma coisa importante é se reflete o preço ou não. Claro que sim. Isso mesmo. Não é? Porque às vezes a pessoa vê um imóvel de 200 mil euros, por exemplo, e faz um virtual tour. Se for um imóvel que só vale 120, isso também é logo perceptível, não é? Portanto, claro que sim. Não é o caso, nós costumamos angariar. Não, vê aqui uma questão, falando até do valor. Hoje, os bancos já aceitam a avaliação bancária feita através da visita virtual. Até neste processo da avaliação do imóvel, que é mais uma visita, criar mais uma visita, ter o cliente preso mais uma vez pela questão da visita física do avaliador bancário, hoje, tendo o imóvel Virtual Tour, os bancos já aceitam essa mesma avaliação feita através da visita virtual. Isso. Não há aqui dúvidas. Ainda não sabia disso, mas fico muito contente que isso realmente seja verdade, e ainda bem que eles deram esse passo também. Claro que sim. Vai simplificar ainda mais o processo, não é, da venda, e o proprietário vai ser menos incomodado, portanto. Claro que sim. Normalmente as pessoas pagam-nos para nós sermos rápidos, simples, e que seja depois um processo tranquilo nesse sentido, não é? E assim vamos, lá está, é menos uma visita ao imóvel. Exatamente. Isso é ótimo. E depois, pronto, aqui o terceiro benefício que tínhamos colocado, otimização da divulgação. Que também já abordamos mais ou menos, já tínhamos abordado ali no início, quer dizer, quando se fala na otimização da divulgação, hoje, um consultor, se fizermos aqui o paralelismo, um consultor que há 10 anos atrás recorria a um fotógrafo profissional para promover um imóvel, distinguia-se. Há 10 anos atrás ele se calhar distinguia-se por essa vertente. Hoje, esse consultor, se não tiver mudado o chip e se mantiver o mesmo parâmetro de serviço, hoje ele não se distingue. Não é utilizando a fotografia profissional para divulgar um imóvel que ele se vai distinguir. Ele hoje tem que recorrer às tecnologias. E os consultores da Remax Portugal aí, ainda bem, mudaram o chip. Hoje é fácil perceber as tecnologias, e quem tinha este receio, as tecnologias não chegaram para anular o consultor imobiliário. Continua a ser um negócio de pessoas para pessoas. O que as tecnologias fazem é criar aqui um dinamismo e uma apresentação completamente, e uma divulgação completamente
inovadora, global. Nós falamos tanto no mundo global. Hoje eu tenho um imóvel no Porto e consigo fazer chegar à mesma hora na China, no Canadá, ter uma reunião com o cliente, como estamos a fazer aqui esta reunião hoje, e estar online com o cliente a ver o imóvel ao mesmo tempo. E está o cliente na China, no Canadá, nos Estados Unidos, onde ele estiver, na França, a ver o imóvel comigo, a percorrer o imóvel. Virtualmente estamos os dois a percorrer o imóvel. Por isso, na questão da divulgação, isto abre aqui um potencial enorme, gigantesco. Volto a referir, as tecnologias não vieram anular o trabalho do consultor imobiliário. Vieram sim trazer uma nova dinâmica, uma nova dimensão, aquilo que é o consultor do ramo imobiliário. Claro. Sim, porque o nosso trabalho, isto é um negócio de pessoas para pessoas, não é? E, portanto, é muito importante aquele alinhamento de expectativas, claro que sim. o explicar como é que o processo vai decorrer, não é? Explicar passo a passo o que é que vai acontecer. Há muitas pessoas também que nós fazemos um bocadinho o papel também de psicólogos, não é? Sem dúvida. Atentamente estamos a perceber qual é esse... As expectativas do cliente. Essa expectativa e qual é o timing que tem para concretizar todo este processo, não é? Isso, um computador, a tecnologia qualquer que ela seja, não vai substituir isso. Claro. Esse gerir de expectativas é muito importante e essa capacidade que o consultor tem em gerir essas expectativas. O que estamos aqui a falar em tecnologias que dão uma dimensão diferente, uma dimensão global ao imóvel em termos de divulgação, de percepção do mesmo, tudo isso. E aí o consultor que utiliza estas mesmas soluções está a trabalhar da forma correta, no sentido correto. Estas ferramentas são as ferramentas do presente. Já eram do passado, são do presente e irão ser também as ferramentas do futuro. Não vamos com isto anular a figura do consultor imobiliário. Vamos sim elevá-lo a outro patamar. Exatamente. A propósito das visualizações, eu até posso, a título de curiosidade, acho que até foi o Luís está mais dentro desse processo. Foi feita uma experiência com um consultor em que nós fizemos a contagem das visualizações do imóvel nessa semana. Sim. E nós verificámos através do Google Analytics que esse imóvel teve 1.721 visualizações. Numa semana. Numa semana, o que é extraordinário. Ricardo, deixa-me pegar nesse número até como exemplo, porque é importante. Nós quando falamos, nós estamos a falar aqui num imóvel nas Caldas de Rainha. Salvo erro, é um imóvel nas Caldas de Rainha. E esse mesmo consultor fez o trabalho connosco e nós tiramos à sorte um imóvel e nesse imóvel dessa semana vimos que aquele determinado imóvel tinha tido 1.700 e tal visualizações numa semana. Isso quer dizer o quê? Quer dizer, primeiro, que o consultor trabalhou bem, utilizou a visita virtual e promoveu a visita virtual nas ferramentas, nas várias ferramentas, no Maxwork, na plataforma da Remax, provavelmente colocou no Facebook o link da visita virtual e fez ali um pequeno investimento na divulgação do mesmo, ou seja, utilizou ali a solução da forma como ele achou correta e bem. E teve, de facto, essas 1.700 e tal visualizações. Ou seja, houve através daquele link HTML, que é o link que compõe a visita virtual, houve 1.700 e tal entradas. Eu levanto aqui a seguinte questão. 1.700 e tal entradas, o que quer dizer que mesmo que o imóvel fosse no lado de lá da agência, ele tinha que atravessar a rua e abrir a porta 1.700 e tal vezes dentro daquela semana. Isto seria fisicamente possível? Não é possível. O homem não tinha feito mais nada a não ser atravessar a rua e abrir a porta 1.700. Era impossível. Ou seja, ele teve um alcance. A 10 minutos cada visita não fazia mais nada durante as próximas semanas. Não conseguia. Numa semana não era possível. Ou seja, ele numa semana, utilizando uma ferramenta que o distinguiu, utilizando uma ferramenta que o diferenciou, utilizando uma ferramenta que levou o imóvel a um mercado global, porque essas 1.700 visitas não foram feitas através só do mercado nacional. Ou seja, nós conseguimos perceber através do Google Analytics que aquele HTML teve entradas pelo Google em França, nos Estados Unidos, em Inglaterra, na Dinamarca, na Índia, na China. Ou seja, nós temos essa percepção. Sim, ele não conseguia fisicamente levar o imóvel a esse patamar. Por isso, isto para dizer que a otimização da divulgação é importante percebermos o que é que isto
traz, porque eu posso investir em montes de ferramentas, mas depois se também não perceber, E não eu tiver acrescento mais uma coisa, Luís. Acrescento maximização da exposição do imóvel no mercado. Não é? Porque nós fazemos isso através da partilha, não é? Mas se os nossos colegas também têm acesso a esta ferramenta, não é? Também conseguem ver, assim como o cliente final, eles também conseguem perceber, qualificar melhor o comprador que têm para aquele tipo de imóvel. Quer seja um colega de outra agência qualquer, quer seja da Remax, consegue perceber. E uma coisa, até Félix, naquela questão do open house, o open house que tantas vezes faz, o open house, hoje fazes um open house virtual. Tu distingues dessa forma. Hoje, o consultor que tenha um imóvel e que não promova os seus imóveis com a Virtual Tour, com o serviço Virtual Tour, com a ferramenta Virtual Tour, é a mesma coisa que teres um imóvel, não teres placa na porta do imóvel e não teres feito quase nada, porque não existe. Não na internet, não é? Félix, vê uma coisa, se não está na net, não está para o mundo. Hoje existe essa expressão, se não está na internet, não está para o mundo. Os negócios online, tu vês, e fugindo aqui um bocadinho, só criando aqui um parênteses, hoje, eu estou convencido que há hoje lojas, empresas, podemos falar em pequenas lojas, de roupa, por exemplo, que tiveram esta experiência forçada de ter que vender online. Eu estou convencido que alguns deles, pela experiência forçada que tiveram e pelos resultados que conseguiram, eu acho que muitos deles hoje estão a pensar em ter uma loja online que não estavam a pensar há um ano atrás. Porque hoje quem não está na internet não existe. É um facto. Isto antigamente era quem não estava nas páginas amarelas, não é? É isso, é isso. Aproveitando, é isso mesmo. Exato. Félix, deixa-me só dizer, aproveitando também esse mote da globalização que o Luís também trouxe para esta conversa, e trazendo também a estatística, nós verificamos que os nossos imóveis, informaticamente, verificamos essa estatística, são vistos em 216 países, o que é global. Bom. É muito bom. É extraordinário. É fantástico. Era impossível os imóveis chegar a tantos países se não tivéssemos esta ferramenta, não é? Sem dúvida. E já que estás a falar de números, Ricardo, temos aqui alguns também para apresentar às pessoas, não é? Temos este percurso, estes números que até é o nós... vosso percurso até agora, não é? Félix, vê uma coisa, até nós estes números são impressionantes até para nós. Estamos a falar aqui num percurso de 6 anos, a trabalhar em exclusividade com a rede Remax, mais de 20 milhões de fotografias produzidas, 19 mil visitas virtuais ativas, mais de 700 vídeos de drones. Estes números hoje já estão desatualizados, a velocidade de processamento é enorme. E aqui um número importantíssimo, este número final, 67% dos imóveis são vendidos. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que em cada 10 imóveis que um consultor imobiliário tenha promovidos com o Virtual Tour, entre 6 a 7 imóveis culminam em venda. Em cada 10, 6 a 7 culminam em venda. Isto é impressionante. E a tendência é subir. Sem dúvida, sem dúvida. Os números antes de Virtual Tour e depois de Virtual Tour são completamente distintos. Os números antes de Virtual Tour andariam entre os 3, 4 imóveis em cada 10 imóveis vendidos. Hoje, podemos dizer de uma forma concreta, real, que entre 6 a 7 imóveis, em cada 10, entre 6 a 7 imóveis culminam em venda. E num processo muito mais acelerado, atenção. Sim, o processo de venda encurtou muito. Não é só o mercado, pronto, o mercado em si também encurtou esses números, também. Quer dizer, até 2017, 18, vá. Sim. Porque, por exemplo, no meu caso, em 2017, a nossa média de venda eram 45 dias no mercado, um imóvel. Em 2018 subiu para 57. Não é? Isto já é um mercado também a refletir-se. Em 2019 foram 58 dias. Em 2020 foram 90 dias. Portanto, o mercado está a mudar e nós temos que utilizar, também temos que estar munidos de ferramentas, tanto ao nível do estudo de mercado, que é essencial o proprietário perceber quanto é que vale o imóvel, não é? Não é só ter à venda. Ter à venda por ter, mais vale não ter, não é?
E isto são números que eu penso que vão a percentagem de imóveis vendidos vai seguramente subir, porque lá está, estamos a chegar a mais pessoas. Não é só em Portugal, é no estrangeiro, em qualquer Mais país. mercados. Claro Se calhar sim. estamos aqui a falar, nós os três, neste momento, e se calhar estão meia dúzia de pessoas no mundo a ter acesso a algum dos imóveis que está na nossa rede, não é? Sem dúvida, e temos testemunhos disso. Félix, temos testemunhos quase semanais disso, consultores que nos ligam, dizer, olha Luís, fantástico, através da visita virtual, vendia um apartamento de T2 em Hermesinde. Vai lembrar a nós próprios que há um indivíduo nos Estados Unidos a ver um imóvel em Hermesinde. E é real, tanto há que esse imóvel em Hermesinde foi vendido. Uma pequena quinta, também lembro-me aí, uma pequena quinta em Braga, foi vendida a um indivíduo nos Emirados Árabes, que tem potencial para isso, que tem capacidade financeira para isso, que tem mentalidade para isso. Aquele é evidente que apartamento é o abrir de uma janela de oportunidades enorme. Exatamente. Aquele exemplo que eu disse também do apartamento em Leça que foi vendido a um chinês, também é verdade, sem dúvida nenhuma, que facilita portanto, a visualização, a promoção do imóvel mesmo no estrangeiro. Claro É uma ferramenta. Aquele casal, Ricardo, aquele casal que está à procura da primeira casa, que quer sempre ter a opinião dos pais, que é tão importante. Olha, pai, mãe, eu vi uma casa, eu e a minha futura esposa. O que é que olha, eu queria o teu conselho. Olha, visita aqui o imóvel. Visita aqui o imóvel à distância de um clique. Não é? Até neste processo de apoio familiar e tudo. Que gostam bastante de ter a opinião dos pais e acho que é importante. Isto facilita também essa situação, não é? Porque às vezes uns trabalham, dá jeito a uns, não dá jeito a outros. Exatamente. E os jovens que estão mais despertos, Félix, os jovens que estão mais despertos para esta questão das tecnologias, se calhar têm essa vertente de apelar, se calhar, a um familiar mais idade, assim, não, olha, isto é visitável desta forma, por isso isto é um potenciador transversal, até em termos de idade, na questão da divulgação e do negócio no ramo imobiliário. Vocês deram aí alguns casos, nenhum foi meu. Eu vou dar o meu caso. Comecei a trabalhar com vocês recentemente, como vocês sabem, não é? E a primeira história que eu tenho para contar é esta. Nós tínhamos um T2 aqui em Vila do Paraíso, não é? Colocámos à venda ali, penso que foi um dia antes da véspera de Natal. O imóvel estava dentro dos valores de mercado. E fizemos uma fotografia profissional, como fizemos sempre. Passado um mês, não tínhamos grandes resultados. Passou um mês, fomos estudar o mercado, fomos apresentar o relatório ao cliente e tivemos, 3, 4 contactos. Não é relevante para um imóvel com uma localização excelente e para um imóvel que estava dentro, mais coisa, menos coisa, estava dentro dos valores do mercado. Então, o que é que nós fizemos? Pronto, o cliente acedeu a fazermos um ajuste no preço, baixámos 10.000 euros ao preço, mas aquele ajuste ao preço não deu aquele entusiasmo que nós estávamos à espera, por incrível que pareça. Então, o que é que nós fizemos? Vamos ter que mudar o fornecedor da fotografia. Eu não gosto muito de mudar os fornecedores porque gosto de relações verdadeiras e duradouras. Mas tive que dar essa oportunidade a esta ferramenta e a vocês. Nós reunimos e marcámos logo esta sessão fotográfica. Ora, resultado disto foi brutal. No primeiro dia, isto em 24 horas, nós tivemos 15 contactos. Ao fim de uma semana, ao fim de 10 dias, tivemos 30. Canalizamos as 4 visitas que fizemos num sábado à tarde, tivemos 4 propostas. Nós vendemos a casa pelo valor pedido. Isto foi a magia real. que foi criada através da vossa ferramenta. É real. Este é o meu testemunho para esta ferramenta. Não era o preço da casa, eu sempre acreditei na casa. Sempre. Uma casa lindíssima, bem decorada.
muito bem localizada, e não estava a ter aquele resultado, então nós temos que fazer algo, não é? Não podemos estar à espera, rezar um bocadinho e esperar que apareça o comprador. Nós temos que ir atrás dele. E felizmente ele apareceu. Não apareceu um, até apareceram 4. Só pudemos vender a 1. Portanto, este é o meu testemunho. Obrigado a vocês por... Nós é que agradecemos pela oportunidade. A desenvolver todos os dias esta ferramenta, porque eu acredito que não é fácil. E para nos ajudar também a alavancar o nosso negócio e a proporcionar aos nossos clientes também uma experiência mais rápida, mais simples e também mais eficaz, não é? E com melhores resultados. Vê o cuidado que temos também na questão da proteção do próprio cliente vendedor em si. Aquilo que está em casa, dentro de casa do cliente, fotografias pessoais, artigos religiosos, clubísticos, um cofre que tem em casa, ou seja, tudo isso é editado, é tapado. Até nesse lado nós temos esse cuidado de proteger a privacidade da pessoa que está a abrir a porta virtualmente, mas repara que as fotografias que estejam dentro do imóvel estão todas desfocadas. Não há aqui uma invasão da privacidade da pessoa. Até nisso nós temos esse cuidado. O carro que esteja na garagem, as matrículas estão tapadas, os carros que estão à porta, as matrículas estão tapadas. Tudo isso é trabalhar no sentido também de criar aqui este conforto e a proteção que as pessoas também têm. Também falaste de uma coisa importante que é a segurança, não é? E a segurança, claro. Manter seguro. É evidente que isto pode pôr, pronto, expõe a casa, não é? A fotografia também expõe, mas não expõe as pessoas e a privacidade. Com mais pormenor. Mas não expõe as pessoas, nem expõe, lá está, a questão de um cofre. Quer dizer, eu não vou colocar num imóvel que ele tenha um cofre, não é? Só faltava dizer onde é que ele estava. Nós protegemos isso ao máximo. E a ferramenta também permite essa... Ou até mesmo uma peça valiosa que esteja dentro de casa, um quadro, uma peça, sei lá, que o cliente valorize, que nós até, por desconhecimento, possamos não valorizar, mas o cliente alertar, olha, isto é um quadro valioso, eu não quero que seja apresentado, nós temos esse cuidado também de trabalhar no sentido de ele não ficar visível. Há todo este cuidado, que é muito, muito importante. É muito importante, sim. A forma como a visita flui também. A visita flui, entramos e saímos em todas as divisões, fácil movimentação. E se não nos movimentarmos através do rato ou do dedo, no caso de estarmos a trabalhar com o tablet ou com o smartphone, podemos utilizar as setinhas no sentido vertical e no sentido horizontal também. Isso, a manobrabilidade da solução é excelente. Reparem ali naquelas fotografias que estão em cima da cômoda, estão editadas, não aparecem. Há todo este cuidado. Isto é muito importante. E o cliente valoriza muito esta questão da privacidade. E vocês têm esse cuidado após na edição. Sim. Nós temos o cuidado antes, que é criar aquele efeito de quase como ser um andar modelo, não é? Sim. Tirar um outro objeto que esteja a mais para criar aqui uma boa atmosfera, não é? Para o imóvel. Porque as casas, lá está, as casas estão habitadas, tem esta situação, não é? As casas estão habitadas. Nós tentamos testando a casa habitada, tentar dar-lhe criar ali quase como uma magia para que o imóvel fique quase como um imóvel de revista, um imóvel de apresentação de cuidado. No fundo, trabalhamos todos como equipa, não é? É isso. Exatamente. E lá está. Isto está à vista, não é? Eu não vos posso vender porque ele já está vendido, mas podem sempre perceber o bom trabalho que vocês fizeram aqui. Obrigado. Vamos então passar ao próximo slide, que eu já não sei qual é. Mas já devemos estar mesmo a acabar. Enquanto passas esse slide, Félix, deixa-me só dizer isto. Nós produzimos, o que estamos aqui a produzir para a rede Remax Portugal em exclusivo, em qualquer ponto do país, incluindo Ilha da Madeira, porque temos 2 fotógrafos na Madeira também. O serviço é igual para todos, é fornecido para todos da mesma forma, consultores Remax Portugal, exclusivo, ponto. Okay.
Há aqui uma outra questão que é o conjunto de conteúdos que nós fazemos no mesmo momento. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que a equipa que temos de técnicos espalhado por todo o território nacional é capaz de fazer este conteúdo de fotografia, visita virtual, vídeo, drone, tudo no mesmo momento. Isso também nos distingue dessa forma, ou seja, não vai hoje o fotógrafo, amanhã o homem da visita virtual, depois o homem do drone, depois nada disso. Os mesmos técnicos, o mesmo técnico que temos é capaz de produzir todos estes conteúdos no mesmo momento. Por isso só incomodamos, entre aspas, o cliente naquele momento para produzir. Ok. E aproveitamos que a casa está preparada, não é? Exatamente. E assim faz tudo de uma vez. E depois a velocidade com que entregamos, porque nós estamos a produzir hoje o imóvel e as fotografias ficam disponíveis em 24 horas. Ou seja, no dia seguinte, o imóvel já está disponível na rede para ser trabalhado. Isto é muito, muito importante. É muito importante, sim. É muito importante porque, e lá está, aquele primeiro impacto do imóvel no mercado, grande parte dos imóveis são vendidos naquele instante. Exatamente. Por causa daquele impacto. É a primeira imagem que fica. Atrai aqueles compradores mais motivados, não é? E nós criamos um cenário que normalmente ninguém o vê, nem ligam estes pormenores. Eu ligo e muito. Porque aquele primeiro impacto de um imóvel no mercado vai definir quanto tempo é que ele vai estar para venda. Não é? Vejam bem, a Apple, quando faz um lançamento de um produto, quantos é que eles já não venderam? Claro. Não é? Portanto, que já venderam todos. Nós temos que conseguir criar este impacto no mercado também. E quem vai sair a ganhar é o cliente proprietário que nos contratou para fazer a promoção exclusiva do seu imóvel, não é? E o mercado está mais exigente, Félix. Hoje o cliente proprietário sabe as coisas que existem, sabem as ferramentas, tem noção, estão mais despertos para tudo isto que existe na promoção imobiliária e só desta forma é que se calhar eles vão entregar o imóvel. Mas eles não vão entregar o imóvel a um consultor qualquer. Eles vão entregar o imóvel a um consultor da Remax Portugal que está bem preparado, que utiliza as melhores ferramentas e que sabe efetivamente o que está a fazer e adaptado às necessidades do momento. Muito bem. Olha, em jeito de balanço final, que dicas é que podes dar para quem nos está a ouvir? Ricardo, vou começar por ti. Pronto. Falaste menos um bocadinho. É, mais um bocadinho. O Luís também não me deixa, ele é muito falador. Pois, já reparei. Não, aposta nesta solução, é sem dúvida uma ótima solução de promoção imobiliária. Acho que já dissemos tudo em relação às vantagens. Transportamos, portanto, o cliente virtualmente, ele tem uma percepção real do espaço, sem utilizar qualquer truque, magia, porque isto também cria um vínculo de credibilidade. E pronto, aposto no nosso serviço, tem aí o meu número. O único Photoshop que fizemos foi mesmo na minha fotografia, que eu estou aqui um bocadinho mais moreno na fotografia. Eu acho que foi o Luís para brincar contigo. Não, eu depois Não foi. Isto era na altura em que ele trabalhava pouco, então trabalhava mais para o bronze e ficou mais moreno. Olha que já não se lembra dessa altura. Começou a trabalhar connosco, até mudou de cor. O trabalho é tanto que ele até mudou de cor. Félix, olha, primeiro, em jeito de despedida, agradecer a oportunidade mais uma vez. Obrigado. Eu é que agradeço o vosso tempo. Nós estamos sempre disponíveis. O que apelamos é para utilizarem o serviço massivamente, e os números assim também o indicam. Este serviço é um serviço usado massivamente pelos consultores da Remax Portugal. A nossa disponibilidade é total, a agenda está completamente aberta para vocês e é exclusivo, por isso trabalhem bem, continuem a trabalhar connosco. Temos aí uma série de novidades que vamos apresentar brevemente, porque quem acha que tem a melhor solução e se acha o melhor do mundo está condenado ao insucesso, por isso nós estamos constantemente a evoluir a solução. A solução que é hoje não é o que era há 6 anos atrás quando começamos. Queremos evoluir e costuma-se dizer candeia que vai à frente ilumina 2 vezes e nós queremos ser essa candeia que vai sempre à frente do tempo. Há 6 anos atrás já estávamos um bocadinho à frente do tempo, nem éramos bem entendidos naquilo que queríamos fazer, naquilo que queríamos, para o momento que queríamos elevar tudo isto. Hoje acho que estamos muito bem consolidados.
E o mercado conduziu nesse sentido também, não é? Sem dúvida. Sim. Foi E pronto, só olha, o confinamento que trouxe... é isso. trouxe Veio se calhar até uma... Félix, veio se calhar até uma pandemia, imaginemos nós isto, veio até uma pandemia para trazer isto em maior verdade ainda, para provar que de facto quem estava a utilizar o serviço do Virtual Tour estava devidamente protegido e preparado para um momento inimaginável que íamos atravessar. Agora também cabe-nos a nós trazer coisas novas, vamos trazer coisas novas também, diferenciadoras, para que a solução evolua e que tenha futuro, como é óbvio, não é? Que é isso que nós queremos. O mercado está cada vez mais exigente, como tinhas dito, e portanto nós temos que responder a um mercado exigente, nós temos que responder com 3 coisas, que é rapidez, simplicidade e resultados. Mais nada. É isso. Acho que é isto, e é isso que os clientes podem contar da nossa parte, e eu, como vosso cliente, é isso que eu conto da vossa parte também. E nós temos a máquina preparada para isso. Temos toda uma equipa a trabalhar para que isso tudo seja verdade. Sem dúvida. E esforçámos-nos para isso. Sem dúvida. Muito obrigado, Félix. Meus amigos, muito obrigado pelo vosso tempo, e vamos continuar a falar, porque nós temos produto novo a entrar no mercado e por isso vamos continuar a recorrer a esses serviços, aos vossos serviços, e a garantir aos nossos clientes também ainda melhores resultados. Porque eles já eram bons, mas nós não gostamos de ficar parados também, gostamos de evoluir e gostamos de ir procurar sempre o melhor, porque quem não procurar sempre o melhor vai acabar por se atrasar ao longo do tempo. Claro que sim. Um abraço aos dois. Um abraço e boa Páscoa a todos. Obrigado igualmente. Feliz Páscoa. E tudo bom para vocês e um ótimo trabalho. Boa semana. Muito obrigado. Obrigado a vocês e obrigado mais uma vez. Sempre disponíveis. Obrigado, então. Um abraço.